equações do segundo grau. Equações do segundo grau. Veja só, enquanto as equações do primeiro grau, ela nos trazia a ideia de um sistema linear, ou melhor, uma reta, tá certo? O gráfico da equação do primeiro grau. As equações do segundo grau, elas nos trazem a ideia de uma curva, ou melhor, uma parábola, tá certo? Que mais à frente a gente vai verificar quando o posicionamento dela numa reta numérica ser desta forma ou ser desta forma, tá? Entre outras. Mas as equações do segundo grau, tá certo? Ela basicamente estuda essa parte de um movimento curvilíneo. Por exemplo, os primeiros que antigamente, né, os matemáticos, físicos, entre outras pessoas que eram dotados de determinada inteligência, eles eram chamados de filósofos, né? Não existia aquela ideia matemático, físico, e daí por diante. A ideia era, essas pessoas dotadas de inteligência, né, eram chamadas de filósofos. E um deles foi Galileu Galilei, que estudou também queda dos corpos, né? Então, a partir deste princípio, quer dizer, ele foi um dos. Então, a partir deste princípio aí, né, veio-se a ideia de se estudar movimentos curvilíneos, tá? Então, basicamente, as equações do segundo grau, ela trata dessa maneira, tá bom? Então, a princípio, vamos a uma definição. Aí vocês anotam a definição. Eu vou abrir aqui um bloco de notas, tá? E vou anotar algo para vocês copiam aí, por gentileza. Estão vendo o bloco de notas? Sim. Dá para ver, né? Então, anota aí. Está visível para vocês? Está visível? Tá. Denomina-se a equação do segundo grau na incógnita x, toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Vamos relembrar, né, a ideia da equação do primeiro grau. 3x mais 5 é igual a 4. Então, qual é a ideia que nós temos, o porquê dela ser do primeiro grau? A princípio é o seguinte. Verificamos que a incógnita que nós temos nessa equação, x, a variável, tá? O expoente dela é 1. Como todo número, por exemplo, esse 4 aqui, o expoente dele é 1, sendo que não escrevemos.
O expoente desse 5 é 1, não escrevemos. O expoente desse 3 aqui é 1, não escrevemos. Como também o expoente desse x é 1, mas não escrevemos. Então, qual é a ideia? Se na incógnita o maior expoente identifica que tipo de equação é o grau dela. Então, no caso aqui, é uma equação do primeiro grau, pelo fato de que a incógnita variável, vocês chamam de letras. O expoente é 1. O expoente é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Tá bom? Agora, vamos ver essa outra ideia. 2x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a 0. O que acontece aí? Nós temos aqui este x, o expoente dele é 1. Esse outro x, o expoente é 2. Então, o maior expoente nas incógnitas desta equação aqui é 2. Então, eu identifico ele como uma equação do segundo grau. Deu para entender, ter a ideia mais ou menos que tipo de equação ela é? Essa é do primeiro, essa é do segundo. Agora, se eu tiver isso daqui, preste atenção. Nessa equação, nas incógnitas, qual é o maior expoente? 3. 3. Então, aqui é expoente 1, expoente 2, expoente 3. Então, essa é a equação do terceiro grau. Deu para entender como identificar quando ela é do segundo grau? Tranquilo? Ok. Qualquer dúvida, podem perguntar, viu? Então, já sabemos identificar, tá bom? Vamos verificar agora o que vem a ser coeficiente numérico. É muito importante saber coeficientes numéricos, tá? Coeficiente numérico, o que vem a ser? Presta atenção, eu vou escrever uma equação aqui. Olha, é muito importante. Nós só podemos resolver uma equação do segundo grau completa, porque nós temos a incompleta e completa. Nós só conseguimos resolver uma equação do segundo grau completa se nós soubermos identificar os coeficientes numéricos. É muito fácil. Mas se não aprender isso, tá? Eu não terei como identificar. Então, a princípio, não esqueçam do seguinte. O que tem relacionado a x ao quadrado pode ser y ao quadrado, z ao quadrado, qualquer letra, tá? Eu vou botar x, que é o mais comum. Mas eu poderia estar usando aqui z ao invés de x. M ao invés de x. Isso não vai fazer a menor diferença. Mas o importante é... A gente chama isso aqui de termos. Isso é um termo e um termo, não é isso? Tá certo? Aí, são os elementos, né? Então, o que acontece? O que está acompanhado de x ao quadrado é o nosso a. O que está acompanhado apenas de x elevado à primeira, mas não escrevemos, é o nosso b. O que não tem letra nenhuma, a gente vai chamar de c. Veja lá na definição que eu passei para vocês há pouco.
Denomina-se a equação de segundo grau na incógnita x, toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ó, algo x ao quadrado, algo x, mais x ou menos x, isso não importa. Mais ou menos também não importa um valor numérico sem ter uma letra. Isso nas equações completas. Então, aqui a gente vai saber identificar quem é A, quem é B e quem é C. Na definição, ele diz, desde que A seja diferente de zero. Por exemplo, eu posso ter a equação que não tem o valor de B. Eu posso ter a equação que não tem o valor de C. Mas o valor de A, na definição, diz A diferente de zero. Isso quer dizer, eu sempre terei que ter algo elevado ao quadrado. Então, meu A sempre vai existir. Mas o que vem a ser, na realidade, o coeficiente numérico? São os valores numéricos que acompanham A, B e C. Aí eu vou identificar aqui quem é meu A, quem é meu B e quem é meu C. Meu A, que é esse aqui, o que sempre está com a letra elevada ao quadrado, qual é o valor dele? Mais 2. Então, tanto faz eu escrever mais 2, como apenas o número 2, que é positivo. Concordam comigo? Ok. Quem é C? Perdão, quem é B? B é quem acompanha o x elevado à primeira. Então, qual o valor de B? Também, nesse caso, coincidentemente, mais 2. E quem é C? C é aquele valor numérico que não possui nenhuma incógnita junto, nenhuma letra, nenhum x. No caso aqui, menos 40. Olha que isso é muito importante, que, como eu falei, se eu for resolver uma equação do segundo grau completa, que a gente resolve normalmente através da fórmula de Bhaskara, vocês vão aprender mais à frente, eu preciso, antes de iniciar, identificar quem é A, quem é B e quem é C, para eu jogar na equação. E quando ele for negativo, seja aqui, aqui ou aqui, se eu não colocar o negativo, se eu colocar mais 40, eu vou errar toda a equação. Não vai dar certo. Então, é importante saber identificar os coeficientes numéricos de uma equação do segundo grau. Tá certo? Eu vou dar mais outro exemplo. Vamos lá. Solta o microfone e me ajuda. Eu quero saber quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lá, mais você vai me 5. dizer qual o valor de A? Mais 5. 5. Ou mais 5, né? Vai dar no mesmo. Quem é o valor de B? 7. Mais Não. 7. Oi? Mais 7. Não. Y. Mais Qual é 7 o valor Y. de B? Ah, não, mais não. Menos 7 Menos Y. 7. Menos 7. 7. Presta atenção. Se for negativo e tu usar positivo, tu vai errar uma equação que vai preencher o caderno todinho. Você querer, professor? Calma, porque eu não prestei Não, atenção. tudo bem, eu tô calmo. Eu tô só reforçando que é importante não esquecer disso. Então, quem é B? Menos 7. Menos 7. Muito bem. E quem é C? Mais 2. Ótimo. Vou dar outro exemplo. É só isso, professor? Para identificar os coeficientes numéricos, é o que eu estou dizendo. Aprendendo esse princípio, não vai ter dificuldade para resolver. Não estamos resolvendo a equação de segundo grau, não. Isso daqui estamos identificando os coeficientes numéricos. Tem que ir aos poucos para a gente realmente chegar lá, tá? Aí vamos verificar agora aqui. Vou dar um outro exemplo.
x ao quadrado menos 25 igual a zero. Quem é A? X ao quadrado. X. 1. 1. Porque é o seguinte, eu tenho 1x ao quadrado. É como se eu estivesse isso, ó. Mas não escrevemos, tá certo? Não escrevemos isso, esse 1 é desnecessário. Então, qual é o valor de A? 1. 1. Qual é o valor de B? Menos 25. Não. O valor de B é 0. Por que é 0? Porque quem é B? É algum valor junto com uma incógnita elevada a 1. Você está vendo aqui alguma delas? Não, mas 0 também não tem. Então, o B não existe. Então, qual é o valor de B? 0. Entendeu? Presta atenção. O A acompanha o x ao quadrado. O B acompanha o x. A primeira. E o C é só, não tem incógnita nenhuma com ele. Então, A é 1, o B é 0, porque eu não tenho. E quem é o C? Menos 25. Menos 25. Muito bem. Sou a mais inteligente daqui, me respeita. É fácil, é só ter atenção. Muito fácil. Vamos verificar agora. Dá outro exemplo aqui. Vamos lá. Menos 6x ao quadrado, menos 3x igual a 0. Quem é A? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Quem é B? Menos 3. Quem é C? 0. 0, porque eu não tenho ele. Olha, presta atenção. Esse igual a 0 aqui, tá certo? Toda equação eu vou ter. Eu não tenho aqui, olha, lembra que aqui eu teria que ter um número pelo qual tivesse mais ou menos qualquer valor numérico sem letra, né? Então, por esse motivo, meu C é 0. Então, percebam, gente, que eu fiz situações aqui diferentes. Essa tem o A, tem o B e tem o C. Quando isso acontece, dizemos que isso é uma equação completa. Uma equação do segundo grau completa. Por que ela é completa? Porque ela tem os coeficientes numéricos A, B e C. Neste caso aqui, nós temos o coeficiente numérico A, o B não existe. O B não existe. Perceba que o B não existe. Ó. Ele não existe. E temos o coeficiente C. Então, chamamos essa equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque meu B é 0. Eu fiz isso de propósito. No terceiro exemplo que eu dei, o que acontece? Nós temos o A, temos o B, mas não temos o C. Então, chamamos também de uma equação de segundo grau incompleta. Então, veja que, além de aprendermos agora, primeiro, identificar uma equação de segundo grau. Segundo, identificar os seus coeficientes numéricos. Terceiro, já sabemos que, quando eu tenho os três coeficientes, ela é uma equação do segundo grau completa. Então, quando eu tenho ela faltando o meu B, eu chamo ela de incompleta. Quando falta o meu C, incompleta. Mas, professor, o senhor não vai dar um exemplo faltando A? Não. Porque na definição foi dito que o coeficiente numérico A ele tem que ser diferente de 0. Então, eu jamais terei uma equação do segundo grau com meu A
sendo zero. Sempre será diferente de zero. Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Não foi Bem, eu. se cair a conexão, tá certo? Copia isso daí, antes que caia. Gente, tem outro detalhe aqui importante. Veja só. Vamos ver se ainda dá para explicar por aqui. Eu posso ter assim, 5x ao quadrado igual a zero. Posso ter, quem seria meu A? Seria 5. Quem seria meu B? 0. Quem seria meu C? 0. Eu posso ter também meu B e meu C 0. Não posso ter meu A. Dúvidas? Também é considerado incompleta. Copie esse último exemplo aí. Aguardar 2 minutinhos. Vocês resolvem desde o 6º ano, vocês resolvem o que acontece. Desde o 6º ano, vocês solucionam uma equação do 2º grau sem saber que ela é uma equação do 2º grau, tá certo? Eu vou dar uma ideia bem simples, bem simples. Vamos imaginar um exemplo aqui. Um quadrado, tá certo? Eu vou dizer que a área desse quadrado seja 16 metros quadrados. Bem, se é um quadrado, todos os lados são iguais, têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, eu não sei que tamanho tem o lado desse quadrado. Vou dizer que o lado dele é x. Aqui também é x, aqui é x, aqui é x. O que acontece? Nós não sabemos a medida do lado desse quadrado. Por que eu coloquei x em todos os lados? Porque um quadrado, se é um quadrado, ele possui as mesmas medidas em qualquer lado dele. Aprendemos que a área de um quadrado é igual a L elevado ao quadrado. Quer dizer, o valor do seu lado elevado ao quadrado. Bem, se eu digo que 6 é igual a 3 vezes 2, eu posso dizer que 3 vezes 2 é igual a 6. Posso ou não posso? Vai dar no mesmo. Então, mesma coisa aqui. Se eu digo que a área do quadrado é igual a L ao quadrado, eu posso dizer que L ao quadrado é igual à área do quadrado. Só estou invertendo. Essa é uma igualdade. Então, o que é que temos aqui?
L ao quadrado, que eu não sei, é o que eu quero saber. A área do quadrado está aqui, ó. 16. Para eu tirar esse expoente aqui, eu torno o outro membro, né? Outro membro da equação, tá? Em que? Raiz quadrada. Então, L é igual a raiz quadrada de 16. Era assim que vocês faziam até o 8º ano. Mas a partir de agora, já que é uma equação do segundo grau, o que é que vamos fazer? Colocar aqui mais, menos. Mais e menos não, mais, menos. Por quê, gente? Em toda equação do segundo grau, nós temos duas raízes para ela. Tá? Então, neste caso aqui, será L é igual a mais, menos, raiz quadrada 16, 4. Oi. Resolvemos uma equação do segundo grau. Incompleta. Tá certo? Mas por que mais, menos? Vamos levar em consideração. Eu posso dizer que a medida desse quadrado é menos 4 metros? Não. Porque eu não tenho uma unidade de medida negativa no tamanho de um quadrado. Então, tem que ser positivo. Então, vou considerar o mais. Então, a resposta seria: o lado do quadrado é igual a 4 metros. Então, está aí um exemplo básico de que vocês já vêm resolvendo equações do segundo grau desde o 6º ano, 7º e 8º, e não tinha noção disso, tá certo? Eu coloquei aí, escreva, mas na realidade vocês marcam um xizinho identificando, tá certo? Como resposta. E esse menos, professor, do lado do 1, na letra E, é para escrever? O que é que tem menos? Do lado 1. Ah, não, 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 foi um erro aqui. Vá, obrigado. É o professor, para marcar X, é? Oi? Isso é para marcar X? É, marcar um xizinho nas que forem equações do segundo grau, tá? Tá.
Na verdade, você tem que copiar todas, né? Faz parte do exercício. Mas, para resolver, é só marcar um xizinho no lado da que for do segundo grau. Vou dar aí uns 3 minutinhos para apagar, tá? Então, vamos lá. Quem foi que riscou aí? Rapaz, assim fica complicado trabalhar, né? Eu não fui, dessa vez não foi eu. Dá 2 minutinhos, tá?
Nessa daí, o que é que vocês vão fazer? Vão identificar os coeficientes numéricos, né? Vai botar A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto. Em cada uma dessas, tá certo? Tranquilo? Queria desenhar, mas Ô, professor, mas isso aí, pode colocar a letra que quiser. Eu vou explicar. Nessa questão é o seguinte. Escreva a equação, quer dizer, na forma, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando? Aí na letra A, eu estou dizendo que o meu A é 1, meu B é 6, meu C é 9. Aí o que é que eu vou fazer? Eu posso utilizar qualquer letra. Eu vou montar a equação com qualquer letra, desde que meus coeficientes sejam o A1, isso na letra A. O coeficiente numérico A seja 1, o coeficiente numérico B seja 6 e o coeficiente numérico C seja 9. Tá certo? Quer que eu dê um exemplo aqui embaixo? Deixa eu ver se vai. Vamos supor que eu tenho aqui, eu quero uma equação que meu A seja igual a menos 2, supondo, tá certo? Vamos dizer que eu queira que meu B seja igual a 3 e vamos dizer que eu queira que meu C seja igual a menos 1. Pronto. Como é que eu iria montar uma equação? Qualquer letra eu posso usar. Diga uma letra aí qualquer. X. X. É porque Max tem X, né? Tá bom. Então vamos no X. Então seria, se meu A é menos 2, eu vou escrever a equação menos 2, que é meu A, x ao quadrado. Porque meu A, a incógnita, x, ou qualquer letra, acompanha elevado ao quadrado. Tá? Meu B é 3, é positivo, então é mais 3x. Por que x? Porque meu B possui uma incógnita elevada a 1, tá certo? E quem é meu C? Meu C é menos 1. Não tenho que escrever menos 1 e sempre igualar a zero, porque toda equação de segundo grau, ela iguala a zero. Alguma dúvida quanto a fazer essa questão? Eu estou invertendo. Ao invés de eu te dar a equação e perguntar os coeficientes numéricos, eu estou te mandando os coeficientes numéricos, tá certo? De forma que você possa montar a equação. É interessante o que fizeram aí.
Meu Deus do Dessa céu. vez foi eu. É, Quem foi que traquinou? eu. E eu, olha. É a resposta, é a resposta final. Aí sempre tem que ter um quadradinho que os Hum. professores de matemática têm que fazer, entendeu? Aí eu sou uma Ah, professora de sim. matemática muito especializada, aí eu fiz. Desenrolada você, né? Lá de 9, não foi? Enquanto ainda temos aqui um tempinho, deixa eu ver aqui algo.